Gente, estou aqui novamente com o Flávio Leite. Ele me deu uma entrevista sobre a sua concepção de Traviata antes da estreia. E agora nós estamos em direção à segunda noite. A segunda noite começa daqui a pouquinho. Flávio, primeiro de tudo, muito obrigado, porque eu só estou aqui por sua causa, porque você abriu as portas da Corsa para mim. E meus parabéns pela estreia, foi um grande triunfo. Eu te perguntei ontem, mas agora com mais tempo, como está o coração depois de ter estreado e triunfado com La Traviata? Nossa, eu estou extremamente feliz, te agradeço a generosidade das palavras. Eu acho que é triunfo pela maneira com que as pessoas saíram do teatro. E as reações durante o espetáculo, todas as áreas do ethos aplaudidíssimos em cena aberta, e todo mundo muito emocionado, né? Que é o que a gente espera sair de uma Traviata. Muito feliz, a gente tem uma equipe artística e elencos dos sonhos, né? Ontem com a Ludmila Bauerfeld, Giovanni Tristati e Lício Bruno, e hoje com Elisa Machado, Felipe Bertol e Roger Bueno, fazendo os três as suas estreias nesses papéis tão icônicos, né? Mas eles estão fazendo maravilhosamente bem também. Que maravilha. Eu sempre falo aqui, mas é bom repetir, porque caso alguém esteja chegando agora, o Flávio é presidente da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, é um tenor com uma carreira gigantesca, e agora ele assina como diretor cênico, portanto a concepção, as ideias são dele, né? Claro que toda a ópera é um trabalho em conjunto. La Traviata é uma ópera um tanto quanto absoluta, porque ela tem tudo que a gente pode esperar, né? Ela tem alívio cômico, mas ela tem emoção, ela tem esse arco, ela tem redenção. Existe uma responsabilidade óbvia em levantar uma Traviata, mas você trouxe cores fortes que me parecem ter saído muito do Dumas, que te dá uma fundamentação muito grande. Você se sentiu livre para criar uma Traviata que é sua, ou a jurisprudência daquilo que foi feito te falou mais alto? Eu me senti livre para ser fiel ao texto. Como tu disseste, nessa minha longa carreira, que eu estou completando 25 anos de carreira esse ano, e que comecei com uma Traviata, aliás, a última Traviata que tinha acontecido em Porto Alegre em 2001, na minha faceta de diretor cênico, eu vou ser sempre muito fiel ao texto literário e ao texto musical. O libreto. Se esse texto me permite fazer adaptações sem corrompê-lo, eu vou fazer. Tanto que a gente está fazendo uma Traviata passada nos anos 20 do século 20 em Paris. Sendo que ela teria sido feita em 1850. Isso, e alguma coisinha. No século XIX. Mas é o porquê dessa abordagem, né? Também não é só por uma coisa estética, enfim. É aquilo que eu já te comentei na outra entrevista, que eu acho que a gente está vivendo uma realidade muito parecida com a de 100 anos atrás, dos anos 20 do século 20, né? É um período de grandes liberdades individuais e, ao mesmo tempo, de uma onda conservadora gigantesca tentando ceifar essas liberdades, né? E eu acredito que esse conflito, que é geracional também da Traviata, do Germont Pai com o Alfredo e com a Violeta, obviamente, traz muito disso, né? O Alfredo e Violeta vivendo tipos de vida não usuais, né, para a época. Fora da régua da sociedade. Fora da régua, e vem o Germont com essa violência toda se meter nessa história e se mete feio, né? E nessa E o teu Germont é um Germont de mão pesada. O meu Germont é um Germont de mão pesada, porque como ele não tem argumentos, ele tem força. Né? É a velha força do machismo, enfim. Do patriarcado inteiro, que destrói com a vida dessa mulher, né? Destrói com a vida dela. E aí o Francesco Maria Piave nos coloca num lugar muito complicado que o Alexandre Dumas Filho não nos deixa, que é trazendo esse Germont de volta ao final da ópera por uma pseudo-redenção dele, né? Que isso no livro a gente sabe muito bem que não existe. Como que eu justifico isso?
eu tento construir uma relação muito difícil, muito complicada entre Germont pai e Alfredo, já em todas as aparições deles juntos na ópera, que o Germont volta quase como se ele tivesse sido obrigado pelo Alfredo a voltar para pedir desculpas, sendo ele nunca mais ia ter notícia do filho, por exemplo. Né? Mas ele age com muita violência. Sim, sim. O Alfredo, de certa forma, ele repete esse discurso que ele aprendeu do pai, mas ele tem uma certa passabilidade, talvez pela juventude, né? Essa borbulhança do espírito, o que talvez nos mostre ele um pouco mais cálido, um pouco mais cândido do que o Germont. Mas sobre Violeta, você foi bem sucedido em trazer compaixão, como você havia prometido? A compaixão, ela tem que despertar no público compaixão, né? Não na personagem da Violeta. O público se compadece com o que acontece com ela. Eu quis dizer absolutamente nesse sentido. E eu acho que quando a gente se compadece com uma outra figura humana que pode ter escolhas, realidades completamente diferentes das nossas, mas a gente reconhece a humanidade naquele ser, a gente talvez seja menos julgador, menos preconceituoso, menos intolerante. Então, se a gente conseguir isso com uma pessoa que seja do público, a missão já está cumprida. Eu acho que isso você foi muito bem sucedido. Flávio, a tua direção, ela tem, eu vejo uma herança quase da ópera francesa, dessa criação de quadros muito bonitos. A cultura francesa tem essa coisa do tableau vivant, no final do ato monta-se um quadro, a cortina se fecha com alguns segundos parados. Isso é uma tradição que foi se perdendo, né? Inclusive eu acho bonita, mas foi se perdendo com o passar do tempo. Entretanto, você nos brinda, nos presenteia com belíssimas imagens. A imagem da luz amarela atravessando o vitral, a outra que corta, são imagens muito poderosas. Como que elas nascem para você? Elas nascem de estudo ou já nascem na mão na massa? Elas nasceram de estudo, de pesquisa e se aprofundaram na mão na massa. Porque às vezes o resultado é muito diferente, né? Quando a gente vai pôr na prática. Mas a gente quis, e aí eu digo a gente, porque como você falou, é um trabalho, claro, né, de conjunto. Eu com o Eduardo Mena, que é o cenógrafo, com o figurinista, com a iluminadora. A ideia era fazer esse primeiro ato de ápice da vida dela, né? De essa casa que é resplandecente, que recém passou por uma reforma e está toda art déco, impecável, né? Com obras lindas, enfim, e tudo muito claro, para depois, o segundo ato, aquela intimidade da casa de campo que eles vão viver, e depois a festa na Flora, né? Num bom inferninho. E para a gente terminar nesse terceiro ato esvaziado, né? Que a única entrada de luz na casa é aquele mesmo vitral que no primeiro ato era um símbolo de ostentação, daquela riqueza que ela vivia, e no terceiro ato aquilo é a única passagem de luminosidade até ela, né? Até que ela pede para abrir um pouco mais de luz. E quem sabe é por ali também que ela vai embora. Mas eu costumo pensar que eu sou um diretor bastante estético. Bastante visual. Também. Flávio, eu sempre falo aqui no Entre Notas que eu não faço um trabalho de crítica de ópera. Não é a minha função. E eu, politicamente, tenho vários problemas com a crítica de ópera que é feita no Brasil. A imprensa de Porto Alegre, ao falar da sua Traviata de ontem, botou a imagem de Coco Chanel e do Salvador Dalí em pauta, sendo que, da forma como eu enxergo, aquilo era uma perfumaria. Uma perfumaria, uma brincadeira, deliciosa, porque faz todo sentido, mas uma brincadeira. Isso, de alguma forma, te causa algum mal-estar? Não, porque para mim os espetáculos eles são feitos e pensados para o público. Nós da classe, a gente vive isso, a gente trabalha com isso, mas os espetáculos são feitos e pensados para o público. Se falar que tem a presença da Coco Chanel, do Salvador Dalí, do Villa-Lobos em cena, é algo que vai
atrair o olhar de alguma outra pessoa que não seja público de ópera, por que não? Porque ao mesmo tempo fala maravilhas dos solistas, fala maravilhas do cenário, do figurino, enfim. E é um twist, na verdade. Aquilo ali foi uma perfumaria que a gente colocou de termos a Chanel e o Dali e o Chagall como convidados da festa, e o Villa-Lobos. Então, o Villa me passou despercebido, te confesso. O Villa, por quê? Porque o Villa, nos anos 20, estava em Paris, né? Ele mesmo dizia que era um índio de casaca. E uma coisa que sempre foi muito estranha para mim em Traviata é que, vamos fazer um brinde, todos atentos ao cantor. Sim, mas e quem é que toca para esse cantor cantar? Porque a orquestra externa, que é para as danças, está fora de cena. Sim, ela não está ali ainda. Numa soirée dessas dos anos 20, em que o Villa-Lobos estivesse presente, ele muito bem seria convidado para sentar no piano e tocar e improvisar alguma coisa ali com o Alfredo. Então a gente fez essa brincadeira que quem começa a improvisar o brindis e o piano é o Villa-Lobos. Eu acho que quando eu me refiro que Traviata é uma ópera absoluta é justamente por isso. Nós estamos num arco absolutamente dramático de uma pessoa que morre de pneumonia, tem perdão, tem essa onda conservadora, e uma coisa que nos chama a atenção é esse momento de alívio cômico. É um pacote completo, né? Traviata a gente tem muita óperas, gratidão ao Piave, ao Verdi, ao Dumas. A você que traz muita. E a Verdi principalmente, né? Um grande maestro. Eu acho que Verdi fez da Traviata e da Dama das Camélias mais do que ela seria só como obra literária e como peça de teatro nas mãos do Dumas Filho. Eu acho que Verdi transcendeu a obra original que deu origem ao libreto. Flávio, muito obrigado. Obrigado você, meu querido. Estamos todos muito felizes com a sua Traviata. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. A gente sabe que assim, ter uma ópera sendo feita em 2026 já é um espanto. Com este nível de solistas, coro, cenário, figurino, maquiagem, é um assombro, é um tour de force. Que bom, parabéns. Muito feliz. Parabéns. Obrigado de ter você aqui com a gente. Gratidão. Curtam, compartilhem. Por favor. O Entre Óperas. O trabalho que esse menino faz é essencial. Muito obrigado, querido. Obrigado a você.